E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Bruno, aqui da Nova Folha. E galera, esse é o segundo vídeo, na verdade é o terceiro vídeo mostrando a produção da nossa carretinha do zero, galera. Eu vou mostrar a vocês aqui o que eu fiz no último vídeo, explicar direitinho. Teve algumas coisas que eu fiz em off aqui também, né? Porque até não dava pra gravar tudo pro vídeo não ficar tão grande. Teve alguns erros, um erro que eu cometi também, que eu vou mostrar pra vocês que erro foi isso, galera. E tá aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui, ó. Aqui tá o chassi dela pronto, né? Aqui eu coloquei aqui em cima para fazer um teste, né? Já fechei tudo na solda. Falta só dar o lixamento aqui. Eu não lixei ontem porque tava, já tava tarde, né? Aí, galera, todos a solda você tem que fazer ela pelos dois lados, né? Você faz por aqui, faz por cá, faz por aqui e por cá também. Eu tenho que dar um lixamentozinho aqui que eu quebrei aqui, né? E deixa eu passar pro lado de cá. E o tubo também, galera, eu fiz essa peça aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz isso aqui, ó. Lembrando que eu não dei acabamento ainda não, a falta tá lixando. Essa parte aqui, ó. Aqui eu cortei um pedaço da própria barra, dessa barra aqui, ó. Eu tirei um pedaço dela e fiz aquele mesmo furo que a gente faz, né? Que a gente faz pra poder passar o tubo. Aí eu passei ele aqui por dentro, soldei, né, aqui nessa parte aqui, ó. Eu efetuei a solda aqui e fiz esse corte e dobrei. Eu fiz um corte aqui, dobrei, fiz aqui e soldei tudo. Lembrando que falta só dar o lixamento, né? Eu nem escovei a solda ainda, tá? Você vê que tá cheio de fuligem aqui ainda, que eu não soldei ainda não. Aí o erro que eu cometi, galera, eu vou explicar pra vocês aqui, né? Esse tubo aqui, ó. Esse tubo aqui, ele vinha até aqui, ó, no meio, né? Essa barra aqui, ela tá no meio certinho. Só que você usa ela aqui no meio, galera, quando você vai utilizar feixe de mola. Porque o feixe de mola, o que que vai fazer? Você põe um eixo aqui com os pneus aqui, aí prende uma mola cá e prende outra mola cá. Aí ela fica no meio certinho. Só que como eu tô usando essa peça aqui, né, o eixo do coça, ela vem um pouco mais para frente. E aí o pneu não fica centralizado certinho, né? Porque se eu colocasse aqui, o pneu iria ficar aqui assim, ó. Ia ficar muito fora, né? E eu queria deixar centralizado. Aí o que que eu fiz? Esse tubo aqui, ele tava soldado ali na frente, ali, ó. Deixa eu dar o zoom aqui. Ele tava soldado ali, né? Que seria na barra do meio. Opa, deixa eu tirar. Ele tava soldado ali, né? Aí ele vinha direto e soldava ali. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou fazer para estar trazendo para cá? Aí eu fui e tive essa ideia aqui, né? Na verdade, não foi nem a ideia de eu colocar esse tubo aqui, não foi nem essa. Foi um segundo erro que eu cometi também. Que qual foi? Deixa eu só ver se eu acho a trama aqui, para me estar explicando para vocês como que eu cometi esse erro, galera. Para vocês não estar cometendo também. Eita, para vocês também não estar cometendo esse erro. Deixa eu puxar ali. O eixo aqui, galera, o eixo aqui, ele tem 1,10 m. Vocês estão vendo aí? Ele tem 1,10 m, 1,10 m, 1,11 m, nessa faixa. A carretinha, galera, acabada, ela ficou com 1,20 m. Então, o que que aconteceu aqui? Ela não ficou em cima dessa peça. Porque minha ideia era o quê? Ela pegar um pedaço aqui, ia sobrar 1 centímetro para cá. E eu iria pegar outro tubo desse aqui e soldar aqui, né? Aí ela bater certinho. Mas para isso eu tinha que colocar, se eu não me engano, eu ia colocar ela com 1,12 m. Ela é de fora a fora aqui, né? A carretinha tinha que dar 1,12 m. Aí o que que ia acontecer? Eu colocando ela com 1,12 m, ia ficar 1 centímetro para cá, 1 centímetro do lado de lá, e eu ia pegar um pedaço dessa barra aqui de 4 centímetros e ia soldar ela aqui por dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui como que eu iria fazer, né? Eu iria soldar ela aqui assim, ó. Aqui, galera, eu iria soldar ela aqui, né? Aqui, assim, ó. Aqui, eu ia soldar ela aqui para essa peça apoiar aqui em cima. Mas tá vendo tanto que ela sobrou pro lado de lá? Aí eu fiquei um pouco preocupado. Falei, vixe, velho, medi o negócio errado. Cortei o trem errado, porque eu segui o projeto do computador. E lá no computador a carretinha tá com 2 metros daqui para lá por 1,20 m. E acabei me esquecendo, né, que isso aqui era 1,10 m. Só que depois que eu tinha soldado tudo, que eu pensei, falei, vixe, e agora, o que eu vou fazer? Aí meu colega deu a ideia de eu estourar todas essas soldas aqui e diminuir tudo, né? Falei, rapaz, vai dar um trabalho lá pro caramba eu fazer isso aí. Que já tava tarde também. Aí como eu tinha um pedaço desse ferro aqui sobrando ainda, aí eu pensei, eu falei, não, eu corto ele
eu corto o tubo ali, né? Que vinha até aqui, corto e punho outro aqui. E a ideia que eu fiz pelo erro, cara, ficou até melhor. Eu vou mostrar pra vocês o que deu de diferença aqui, né? Porque aqui, nessa parte aqui, ó, eu apoio a abraçadeira, né? A cantoneira que vai travar esse negócio aqui. E do lado de cá, essa segunda barra aqui vai servir para me apoiar a mola. O amortecedor vai apoiar aqui em cima certinho, ó. Olha lá, galera. O amortecedor, ele prende aqui a mola, né? E outra prende aqui, prende aqui. E aqui, nessa outra parte aqui, ó, prende a borboleta. Ou seja, galera, um erro que eu cometi serviu para estar melhorando o projeto, para ele ficar mais resistente e ter um apoio melhor, né? Porque de qualquer jeito eu iria ter que soldar alguma coisa aqui, ó, para prender a mola. A mola, se esse tubo pegasse aqui assim, ó, a mola ela não ia pegar aqui, ia ter que ter alguma coisa aqui para ela apoiar em cima. Então o erro que a gente cometeu facilitou o nosso serviço. Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou estar preparando a estrutura do eixo aqui, ó. Eu vou soldar uma borboleta aqui, né, para prender aqui, para prender desse lado aqui, prender do lado de lá e dar um jeito de prender a mola aqui, pra gente estar virando ele, para estar fazendo a gaiola, né, a parte da gaiola. Aí eu vou estar produzindo, como eu falei, né, a borboleta. Eu tenho um pedaço de ferro aqui, galera, que eu tava treinando solda com ele. Eu vou limpar ele, que ele vai dar e dividir, né? Que aqui eu vou usar ele aqui assim, ó. Vou virar aqui. Eu vou usar ele dessa forma aqui, ó. Que aí eu vou ver se eu faço se eu consigo envergar ele. Eu dou um cortezinho aqui, ó. Eu dou um corte aqui, fecho na solda e faço tipo uma cantoneirazinha. Ou eu faço uma cantoneira, ou eu simplesmente só soldo ele aqui, né? Aqui dentro aqui. Mas eu acho que eu fazendo na cantoneira fica bem melhor. Então vou lá lixar aqui pra vocês verem como é que eu vou fazer, né? Explicar direitinho. Isso aqui foi quando eu tava treinando a solda com eletrodo de 3,25. Aí eu tava testando aqui pra mim ver a penetração, né? E ficou uma solda bem da hora. E gravei até um vídeo também. Eu vou lixar ela, tirar essa solda, dividir ela no meio aqui pra mim tá fazendo os furos ali na furadeira de bancada, galera. Aqui, ó. Aquele ferro, né, que eu achei lá, Eita, tá quente. Eu encontrei lá, galera. Vou explicar pra vocês mais ou menos como que eu quero fazer aqui, né. Como eu comprei o eixo, não veio a peça que prende ele aqui, ó. Tem uma peça que prende ele aqui, ó. Ela não veio. Nossa, tá quente demais. Aí eu vou ter que fazer essa peça. Ou eu tava pensando, ou eu só corto e soldo ela direto no chassi, ou faço tipo uma cantoneira. Eu acho que eu fazendo a cantoneira, como se fosse uma cantoneira, né? Aí aqui eu faço o seguinte, deixa eu tentar explicar aqui, né? Aqui eu vou tirar a medida daqui, ó. Eu tiro a medida daqui, né? Aqui mais ou menos desse tamanho, deixa uma folguinha mais ou menos meio, mais ou menos aqui, tá bom? Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu dou um cortezinho aqui. Vou ter que ser um pouquinho maior, né? Eu dou um cortezinho aqui e um cortezinho do lado de cá também, né? Um exemplo aqui, ó. Aí aqui eu dou um corte aqui, viro ela, dobro esse pedaço pra cá, esse pedaço pra cá e preencho na solda. Porque aí, galera, eu fazendo dessa forma, ele fica mais resistente. Porque ao invés dela apoiar só em cima disso aqui, ó, só em cima do lado de cá e do lado de cá, vai ter uma base de aço reforçada aqui embaixo, que vai dar mais resistência para essa peça. Por isso que eu optei por fazer aquilo ali. Aí eu vou estar fazendo o corte aqui, vou cortar direitinho, dar acabamento na peça, fazer a cantoneira, para depois eu furar. Porque eu acho que eu furando depois de estar no lugar é mais fácil, né? Então eu vou estar cortando aqui, vou estar fazendo a cantoneira e volto para mostrar para vocês como que vai ficar, galera. Aqui, galera, aqui tá a forma, né, que eu cortei. Explicar para vocês aqui, né, como é que eu fiz. Eu dei um cortezinho aqui, ó. Cortei aqui. Tá um pouco quente ainda. Isso, e cá eu deixei, né. Aqui eu vou preencho na solda aqui, para tá reforçando. Para ficar mais resistente, eu acredito que se eu dobrasse, fizesse um cortezinho maior aqui e virasse ela pro lado de cá, ficaria mais resistente. Mas só quer dar mais trabalho, né. Mas aqui tá bom também, aqui não vai atrapalhar não. Tá bem quente aqui. Aí eu fiz duas peças dessa. Mostrar. Pera, deixa eu só. Ai, tá quente. Ui! Aqui, ó. Deixa eu tentar fazer com a mão só aqui. Pera aí. Aqui, ó. É assim que ela vai ficar, ó.
Aqui ela vai, nós alinhamos ela aqui. E como eu falei, né? Aqui eu soldo aqui, soldo por cá. Qualquer coisa eu boto até uma travinha aqui assim, né? Pra dar um reforço a mais. Mas aqui ela já tá bem. E ficou bem justinha também, né? E dessa forma aqui que a gente vai fazer o suporte. Agora eu vou estar fechando ele na solda aqui. Vou estar soldando os dois. E depois que eu soldar, eu vou marcar o lugar onde eu vou furar. Que aí eu ponho na furadeira de bancada, deixo já o furo na posição certa. Para só depois eu vir aqui soldar, né? Porque para furar aqui na mão vai dar um certo trabalho. Então, aqui... Ai, 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 tá quente. Aqui. Aí aqui, como eu falei para vocês, eu vou só... Fecho aqui e levo lá para furadeira de bancada para a gente estar preparando o furo. Alinhando certinho ali o eixo, né? E preparando o furo. Eu soldei o lado de cá, soldei o lado de cá e o lado de cá também. Com as bocas de sapo aqui, mas isso aqui não tem nada a ver não. Foi porque aqui eu preenchi com o eletrodo 2,5. Eu tava preenchendo com o eletrodo 2,5, galera. Ele é um pouco difícil, né? Porque o buraco era grande demais, o eletrodo é fino. Aí eu fui e troquei. Aqui eu já usei o que foi o eletrodo de 3,5. Aí você percebe que a solda já ficou bem melhor, né? E uma dica que eu dou a vocês, se vocês vão fazer um preenchimento que o buraco é largo demais, use um eletrodo mais grosso, que você não vai ter tanta dificuldade. Aqui agora, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou estar colocando ele ali, ó, no chassi, pra gente ver a marcação do furo. Onde que eu vou estar fazendo os furos pra estar alinhando aqui, né? Aí eu vou estar alinhando direitinho, marcando, pra gente estar fazendo o furo, pra estar passando o parafuso aqui por dentro. E eu acredito que esse furo aqui, deixa eu só ver a espessura desse furo aqui, eu acho que ele não é tão grande, né? Mais ou menos o tamanho da broca que a gente vai estar fazendo aqui. Bora ver aqui, né? Ele tá dando furo de 10 milímetros, tá dando pra ver. Eu vou ter que fazer com a broca de 10. Isso mesmo. Vai ter que ser um parafuso 10 aqui, ó. Aí pra gente tá furando, como é uma chapa grossa, eu vou ter que utilizar uma broca mais fina primeiro e depois ir reabrindo o furo. E aqui eu tenho várias brocas aqui, né? A broca é essa aqui, ó. A broca que a gente vai ter que fazer é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí. Olha lá, vai ser essa broca aqui. Só que antes eu tenho que furar com as outras, né? Pra reabrir o furo, senão vai dar um baita de um trabalho pra gente tá furando ali. Aquela chapa é grossa. Então, agora... marcar os furos e mandar para a bancada. Para assim a gente tá finalizando a parte do chassi. Finalizando aquela parte ali, galera, eu vou virar ela, botar no chão para a gente tá fazendo a próxima etapa, né? Que vai ser a parte da carroceria, que seria a parte de cima. Essa parte aqui é um pouco mais complicada, mas assim que virar, as outras partes vai dar menos trabalho. E eu acredito também, galera, que essa cantoneira aqui não vai dar, né? Eu comprei umas cantoneiras, uma barra chata, não tô confiando que ela vai dar, não. Mas se não der, a gente pega mais, né? Então bora lá. Aqui, ó. Fiz os furos, né? Aqui eu botei esse vergalhão aqui só pra me estar alinhando ele bonitinho. Como eu não tenho um parafuso aqui agora, porque esse para não tá soldando torto, né? Igual aqui, ó. Por mais que eu cortei no esquadro certinho, ele ficou um pouquinho torto ali. Mas aqui você colocando esse vergalhão aqui, ó, não tem erro não. Que aí na hora que você apertar... você dá um jeito aqui, né? Mais ou menos aqui assim. Deixa eu tentar virar ele aqui. Mas ficou assim com tudo parafuso também. Mas não vai influenciar em nada não. Na hora que fechar aqui, ele aperta. Aí aqui, galera, o que a gente vai fazer? Antes de eu soldar aqui, eu vou estar alinhando aqui, né? Eu vou medir daqui pra cá. Tentar deixar na medida mais correta possível, né? Para o eixo ficar alinhado e não ficar torto. Aí eu tiro a medida daqui até aqui e de lá eu coloco a mesma medida, para assim ele ficar no esquadro certinho, né? Para o eixo não ficar um pouco mais para o lado, um pouco para o lado de lá. Aqui também eu vou estar medindo aqui a mesma medida que dá aqui, tem que dar do lado de lá também. Isso para a gente estar deixando o mais centralizado possível, para não dar erro, não ficar comendo pneu de um lado só. Aí aqui agora, depois de eu fazer essa parte aqui, eu fechando essa parte aqui, vai faltar fazer só o encaixezinho da mola, que é aquela mola ali, ó. Tá bem ali, que aqui ela vai ficar aqui nessa parte aqui, ó. Eu acho que eu não vou ter o ferro aí, né, pra me estar soldando aqui, desse mesmo aqui.
Eu vou até dar uma procurada ali, mas acho que eu tenho um pedaço de cantoneira ali. Aí eu vou colocar ela aqui para estar soldando a mola, né? Ela vai apoiar aqui e pegar aqui nessa peça aqui, ó. Aí agora eu vou estar fechando tudo aqui bonitinho pra gente estar finalizando esse projeto aqui, né? Que é a parte do eixo. E o próximo vídeo a gente vai estar fazendo a carroceria, né? A cantoneira para segurar o amortecedor. Já lacrei ele tudo na solda aqui, né? Falta só dar mais uns retoquezinhos aqui, que é essa parte aqui. E aqui que vai ficar o amortecedor, galera. Lembra que eu falei que isso aqui tinha sido um erro que eu tinha cometido? Acabou servindo de apoio do própria mola, né? Aqui eu vou ver se... Tá vendo como é que ficou ali? Aqui eu vou ver se eu soldo mais um pedaço aqui, ó. Pra ela vir um pouco mais pra cá, pra não ficar tão inclinada assim, né? Eu vou ver se eu soldo mais, corto um pedaço dessa barra aqui. Tem um pedaço ali ainda. Acho que tá por aí jogado aí. Aí eu vou tirar um pedaço, colocar aqui e dar um jeito de travar ela, né? Se eu botar alguma coisa aqui por dentro e aqui por dentro também. Pra ela não correr o risco de sair, né? Eu boto uma barra, alguma coisa, até um pedaço de cano mesmo. Tem um pedaço de cano ali. Tem esse pedaço de cantoneiro aqui também, né? Deve dar pra usar. Ali no meio dos trem ali tem outras coisas. Eu acho que eu consigo usar até isso aqui, galera, ó. Acho que eu consigo usar até um pedaço desse tubo aqui. Ele é muito grosso. Aí não dá não. Qualquer coisa eu colocava ali por dentro ali, né? Dava um jeito de enfiar ele ali por dentro. Só pra não sair mesmo da posição. E aqui embaixo... Embaixo não vai dar não. Mas eu vou ver como é que eu vou fazer aqui. Então a gente já tá quase finalizando, galera. Falta só dar esse acabamentozinho final ali, né? Só dar a mola pra gente tá virando ele e começar a parte de cima. E eu vou ver como é que eu vou fazer ali, né? Eu tô com a cabeça quebrada aqui. Mas bora ver como é que a gente vai fazer ali. Aqui você já deu pra entender mais ou menos, né? Como é que a gente fez. Explicar novamente. Ali foi o apoio, né? Eu coloquei até um pedaço de vergalhão aqui. Que esse pedaço de vergalhão aqui serve pra gente tá alinhando, né? Na hora que você for soldar, ele não sair da posição. Aí não tinha um parafuso, eu botei o vergalhão. Mas quando eu tiver o parafuso, eu ponho no lugar, né? E a mola. Vou dar um jeito nessa mola aqui. Já pra gente botar os pneus, virar ele, botar os pneus e ver como é que vai ficar, né? No chão. Que aí eu já tiro os cavaletes daqui, tiro tudo. Começo a trabalhar a próxima etapa. Aí, galera, ó, o que aconteceu com o disco? Disco novinho. Comprei ontem, cara. Comprei pra fazer essa carretinha aqui, ó. E o bicho enganchou aqui na hora que eu fui cortar essa peça aqui, ó. Não sei como que ele enganchou aqui. Eu fui fazer um corte aqui, não que ele triscou aqui, ó. Onde ele pegou aqui, ó. Ele triscou, ele cuspiu o disco. Porque eu botei assim também, vacilei, né? Eu tinha que botado assim, igual eu sempre corto. Mas eu coloquei assim, perdi o disco. Novinho. R$45 eu comprei. Vocês viram aqui que ele nem tá gastando. Aí, ó. Você tem que ter cuidado, galera. Esse trem é perigoso. Nunca fica de frente pra esse disco aqui. Se a gente for cortar, corta do lado de cá. Ainda bem que eu tava do lado de cá. Quando cuspiu a peça, eu só soltei aqui. Ele quebrou o pedaço lá longe, ó. Serve de exemplo aí pra vocês tomar cuidado com essas ferramentas. Ele agiliza o serviço e tudo, mas é perigoso também, né? Agora eu vou tirar ele aqui, vou ter que cortar no esmerilhadeiro agora. E comprar outro disco pra gente tá terminando nosso serviço, que a gente vai precisar dele ainda pra cortar as grades ali. Ô, tristeza, meu Deus do céu. Então, galera, finalizei, né, a parte do chassi aqui da nossa carretinha. Fiz todas as soldas que tinha que fazer. Tem só um coisinha ali, um retoquezinho, que eu acabei me esquecendo. Mas eu vou estar finalizando aqui. Só que eu precisei finalizar o vídeo, né? E eu vou estar mostrando pra vocês, galera, como que ela ficou aqui, ó. Só abrir a câmera aqui. Aqui, né, é a parte do para-choque. Aqui é a parte que eu falei, né, que eu tinha colocado errado. Eu soldei isso aqui, ó, pra apoiar o amortecedor, né. Aqui, já nessa outra parte aqui, pra apoiar a abraçadeira, né, que seria essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, que eu botei até esse vergalhão aqui pra estar segurando. Aí do lado de cá, ela apoia esse braço. E do lado de cá, ela apoia a mola. Eita! Ela tá solta aqui, galera, que não vê os parafusos. Eu tenho que ir lá em cima comprar os parafusos da roda aqui, que não tem. E aqui, ó, eu soldei esse pedaço de ferro aqui pra ele não ficar soltando, né? Embaixo eu creio que não precisa, né? Por conta do... que tem aquela peça ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem um encaixezinho ali certinho. E aqui eu fiz essa peça aqui, ó. Pra não correr, né? Eu tinha um pedaço de ferro ali, de barra. Peguei, cortei e soldei ali. E ficou bom. E aqui na frente é aquela mesma esquema, né? Que eu falei pra vocês. Que eu fiz aqui. Aqui eu deixei esse pedaço grande aqui, que eu acredito que o
aquela peça do encaixe do reboque, acho que eu creio que ela vem mais ou menos até aqui assim. Qualquer coisa, se eu quiser encostar mais ela, eu corto, né? Mas eu deixei sobrando um pedaço. Aqui na frente, pessoal, vai ter um baú, né? Eu tava pensando em fazer o seguinte. A cantoneira, eu pedi a moça que era para mandar 3 cantoneiras. Só que ela mandou só uma e não vai dar. E eu resolvi tá fazendo com as barras aqui com perfil U, que seria desse aqui, ó. Só que na medida 2 polegadas. Seria até um pedaço ali, não sei se eu vou encontrar. Que aí ela fica mais bonita, né? Que eu soldo uma parte aqui, uma aqui no meio e outra aqui. Porque essa cantoneira aqui, galera, acho que eu creio que não vai dar não. Na verdade não vai dar, né? Eu vou ver o que eu posso fazer ali, mas eu tô acreditando que não vai dar. Porque ela mandou só uma cantoneira e só uma barra de 1,5 polegada, se eu não me engano. 1,5 polegada por 1/8. Mas essa aqui não vai dar mesmo não. Porque eu tenho que fazer, além das laterais, eu tenho que fazer a porta também. E teria o baú também, que eu quero fazer o baú também. Só que eu liguei pra ela lá, ela falou que não tá tendo, tem que esperar chegar, tá aqui pra próxima semana. Então eu vou ver o que dá pra me fazendo aqui. Isso vai ficar para um outro vídeo. O próximo vídeo agora nós vamos estar fazendo as laterais, né? Fazendo a tampa. E talvez no próximo a gente vai fazer o baú. Eu não vou estar conseguindo fazer tudo de uma vez, né? Num vídeo só, porque senão fica um vídeo muito grande e não é bom não. Se a gente gravar vídeo longo demais. O recomendado é a gente gravar igual a gente tá gravando, né? Várias partes. Tanto que tem até uma playlist aqui no canal também. Se vocês quiserem acompanhar, né? Passo a passo dessa carretinha aqui. Tem a playlist montada aqui. Que aí fica mais fácil de você estar... estarem acompanhando, né? Por etapas. E também não bagunça tantamente. Vou dar só mais um close aqui. Esse pneu vai estar careca também, né? Então vou ver se eu troco ele. Ver se eu pego ele lá na borracharia. Aqui vocês estão vendo mais ou menos, né? Como que ele vai ficar. Lembrando, galera, a medida daqui até aqui é 2 metros. A medida daqui até ali é 1,20 m. A medida do para-choque, que é essa parte aqui, é 1,60 m. E dessa medida daqui até aqui dá 1 metro. Aí vem 1 metro, 1 metro, 1,20 m, 2 metros e o para-choque 1,60 m. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se você gostou, deixe seu like, curte, compartilhe, porque a cada like que vocês deixam no vídeo ajuda o YouTube, ajuda a estar recomendando mais os vídeos para mais pessoas, que ele vai avaliando ali o perfil de cada pessoa, né? E com os likes é como se fosse a forma de estar alavancando esse vídeo. Então sempre dê seu like, comente aí se tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica. Que isso é muito, eu fico muito grato cada comentário. Eu estou respondendo o máximo de pessoas que eu estou conseguindo, né? Todo mundo que comenta ali, eu estou respondendo o mais rápido possível. Então, galera, fique com Deus aí. Valeu e fui!